Tudo bem, pessoal? Douglas de Oliveira por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre setup. Então a gente está aqui com o Fox. Ele tem bastante marcas de lavagem, bastante risco circular. Então a gente vai estar corrigindo uma correção 100% de todos os defeitos possíveis da pintura. Então a gente vai entregar o melhor possível para o cliente, tirando, claro, aqueles danos que já são irreversíveis, como manchas de fezes de passarinho, ou também alguma mancha de algum agente químico ou risco muito profundo. Isso a gente não consegue mais tirar no polimento. Porém, tudo aquilo que for possível a gente vai fazer então esse trabalho, podendo assim tirar aquela etapa, aquela parte queimada do verniz, então com o processo de polimento, e também tirar esses riscos, micro riscos de lavagem, então aumentando assim o nível de brilho e também aplicando a proteção no carro. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre setup para quem está começando no polimento, tem algumas dúvidas, o que pode ser feito, como agir nessa situação, para então poder entregar o melhor resultado da melhor maneira possível, sem agredir demais o verniz, sem danificar essa camada que protege a pintura. Se você gostar do conteúdo e quiser continuar nos acompanhando, então a gente pede que você se inscreva para continuar nos acompanhando. Já tem outros vídeos sobre o assunto no canal, você vai poder acompanhar junto. Então vamos junto para esse vídeo, nos acompanhe até o final aí. Valeu! Então a gente está aqui com esse Fox. A gente pode ver aqui nas lâmpadas bastante marcas de risco circular. Então a gente vê bastante dano. Embora não seja um dano tão grave, é um dano mais leve, então a gente pode recuperar facilmente com o polimento. Então o que seria o setup? Então o setup seria a gente fazer uma configuração ideal entre boinas, a rotação da máquina, os produtos que a gente vai usar para poder então entregar o melhor resultado sem danificar então demais essa camada do verniz. Então a gente fez aqui 4 partes nesse capô. Então você pode pegar uma área do capô ou uma outra área do carro que você desejar. Você vai poder fazer uma isolar com fita. Então a gente fez 4 partes. Numa parte a gente fez um processo, aqui outro e outro. Então a gente vai analisar e ver qual o melhor resultado vai se encaixar para esse carro. E depois vamos tentar reproduzir para o veículo inteiro. É claro que pode encontrar alguma peça que foi repintada ou algum dano diferente que você vai ter que dar alguma atenção especial no carro, fugindo um pouco disso daqui. Mas você vai ter uma base para então poder estar efetuando um melhor polimento com o mínimo de agressividade possível. Então o que a gente sugere para quem está começando no ramo, tem algumas dúvidas, tem um pouco de medo de utilizar a máquina então no carro do cliente? Então a gente recomenda que você pegue uma peça usada, uma peça velha, que tenha ainda uma pintura, mesmo ela estando amassada, que você possa então fazer testes, treinar. Então você pode separar ela por partes, então fazer um processo. Aqui você pode fazer um processo de corte e ver o resultado, se você conseguiu eliminar todos os riscos. Aqui você já pode ir para uma parte mais suave, de repente um refino, aqui já um refino e lustro. E também você pode ir testando, ver se aqui uma, 2 etapas de corte, mais refino, mais lustro, ou aqui você já com o refino já consegue tirar esses danos e por fim entra no lustro. Em alguns casos apenas o lustro já vai trazer um ótimo acabamento para a peça, quando o cliente ele quer às vezes um veículo novo, por exemplo, você às vezes com uma etapa de lustro já remove leves defeitos e entrega um bom resultado para o carro do cliente. Claro que quando a gente está falando aqui de correção, então a gente vai ter que às vezes necessário ser um pouco mais agressivos, então fazendo a etapa de corte. Em alguns casos, conforme a gente falou, apenas o refino já vai substituir essa etapa e vai poder entregar um resultado bom. Às vezes, se o verniz é macio e a etapa então de corte, ela já pode então acabar gerando muitas marcas e depois a gente vê no sol aquele holograma, aquelas marcas quando ficou todo marcado manchas circulares que a gente chama de holograma, né? Então a gente vê bem certinho o trabalho da máquina no sol, principalmente em cores escuras. Então isso a gente pode evitar muito fazendo então o setup. A gente vai poder descobrir que nível de agressividade vai casar bem com cada veículo. Então cada carro possui um verniz específico. Temos verniz macio, verniz médio e verniz duro. Então o verniz macio ele é mais fácil de ser corrigido, porém com alta agressividade você pode marcar demais a peça, e vernizes duros já é um pouco mais difícil de corrigir. Então a gente precisa entrar com uma agressividade maior. A gente também sugere usar então aqui a solução IPA. Aqui nós temos a da Lincoln. Então essa solução
ela contém álcool isopropílico, então ela vai revelar os hologramas, algum defeito. Então a gente pode fazer a etapa e depois aplicar ela com a microfibra e poder ver o real resultado da peça, sem nenhuma maquiagem de produto. Também pedimos, se você tiver alguma dúvida, a gente puder ajudar, deixar então nos comentários que a gente vai estar abordando em outros vídeos. Dentro da etapa do polimento, nós temos algumas coisas que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, a gente tem a máquina, a gente pode escolher por uma máquina rotativa ou rota orbital, então a gente vai ter um controle de agressividade. A rota orbital ela é bem mais suave do que a máquina rotativa. Por exemplo, nós temos as boinas de corte, boinas de refino, boinas de lustro. E por fim, por exemplo, a gente tem então um composto polidor de corte, tem abrasivos que vão fazer essa etapa do corte da peça. Nós temos então compostos polidores de refino e de lustro. Também algo que a gente pode controlar dentro do setup é a pressão da máquina, mais, menos. A gente pode controlar também a rotação da máquina, menos giros ou mais giros. O tempo de trabalho que a gente vai agir sobre a peça. Por exemplo, aqui se eu ficar 30 segundos trabalhando nessa peça, eu vou ter um resultado. Se eu ficar, às vezes, o dobro desse tempo, eu vou ter outro resultado. Então a gente pode ir medindo o resultado. Claro que se a gente trabalhar demais numa peça sem necessidade, a gente vai desgastar desnecessariamente o verniz. Então a gente tem que dar atenção a isto também. Então nós temos aqui o tamanho da área a ser trabalhada, menor ou maior, a gente vai ter dois resultados diferentes. Então nós vimos aqui a pressão da máquina, mais ou menos, a velocidade da rotação, então mais ou menos, o tempo a ser trabalhado na peça, o tamanho da área a ser trabalhada, então tudo isso vai dar um resultado diferente. Por isso que é importante ter uma peça para montar o setup, fazer os testes e ver qual o melhor resultado para cada carro. Então alguma dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Então aqui a gente fez uma etapa apenas de refino e já lustramos e vimos um resultado. Aqui nós fizemos uma etapa com boina de refino, produto de corte. Boina de refino com produto de refino e lustro. Aqui a gente usou corte, refino e lustro. Tivemos outro resultado. E nós vimos aqui que com o corte a gente acabou deixando muitas marcas na peça. No vídeo está difícil de ver. A olho nu a gente vê bem detalhado. Então aqui a gente viu antes, né, que tem bastante marcas. Então se esse conteúdo foi importante para você e ajudou em algum sentido ou você tem alguma dúvida, então continue nos acompanhando, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas também ali por meio das perguntas, que a gente vai conseguir reproduzir em outros vídeos então as suas dúvidas. Continue nos acompanhando então para nos dar essa força, para a gente possa gerar mais conteúdos como esse.